Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Vocês estão bem, queridos? Amém. Tudo vai bem com os irmãos? Graças a Deus. Quero pedir à igreja que abra a sua Bíblia, irmãos. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Capítulo de número 4. João, capítulo de número 4. Glória a Deus. Versículo de número 1. Amém, irmãos? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 4, versículo de número 1. Eu vou fazer menção da palavra, irmãos, devido à tradução de algumas Bíblias, que escrito assim está a palavra de Deus. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos, ele deixou a Galileia e foi outra vez para a Judeia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Eu vou repetir. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte, ou o poço. E era isso quase a hora sexta, ou meio-dia. Estava quente, irmãos. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber água. Porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como pode, sendo tu judeu, me pedes de beber água a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus e os samaritanos não se comunicavam. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber água, tu pedirias e ele lhe daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens como tirar água do poço, o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber esta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirar água. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós encerramos o mês de julho, o mês de número 7,
Entramos no mês de agosto, no mês de número 8, e com todas as lutas, irmãos, com todos os problemas, com todas as dificuldades, nós estamos de pé em nome de Jesus. Mais um mês em que o Senhor nos dá a oportunidade de participarmos da santa e gloriosa ceia do Senhor. Eu tenho certeza de que na manhã a presença do Senhor foi real sobre esse lugar, e agora na parte da noite não será diferente em nome de Jesus. Eu quero ser breve nessa noite, porque ainda temos que participarmos do ato da Santa Ceia do Senhor. E como nós já ouvimos os jovens aqui anunciar a importância de Jesus sobre as nossas vidas, eu lendo essa história, irmãos, a história da mulher samaritana, que muito é ministrada quando é realizado o culto de missão. Nós vemos aqui Jesus fazendo uma missão e a mulher samaritana uma missão ainda maior ainda, para a glória de Deus. E a Bíblia, a história vai nos narrar esse capítulo. Isso você só vai encontrar aqui no livro de João. Só o João, o evangelista, o apóstolo do amor, que contou essa história. Você não vai encontrar isso em Marcos, em Mateus, nem em Lucas. Só João escreveu isso. E a Bíblia nos conta, irmãos, que quando Jesus, ele estava, louvado seja Deus, na Judeia, fazendo a obra de Deus, os fariseus começaram a questionar entre eles, irmão David, que Jesus estava batizando mais do que João Batista. Jesus nunca batizou ninguém, mesmo porque quem batizava eram os seus apóstolos. Jesus não batizava. E aquele comentário começou a espalhar na Judeia. E quando o comentário começou a espalhar na Judeia, como dizemos nos dias populares, o ibope de Jesus cresceu, aumentou. E Jesus, ao ouvir isso, irmãos, ele toma uma decisão de ir para a Galileia. No auge do ibope de Jesus aumentando, ele resolve se retirar e ir para a Galileia. Quem tem a Bíblia NVI, você vai abrir no livro de João, capítulo 4, você vai ver um mapa ali. Você vai ver a Judeia no pé da Bíblia, no meio da Judeia, entre a Galileia, você vai ver uma cidade chamada Samaria, e lá em cima está a Galileia, para onde Jesus ia ir. Interessante que Jesus se retira, irmãos, daquele alvoroço, daquele engrandecimento do seu nome. Ele se retira no momento em que o ibope dele estava crescendo e parte para a Galileia. Galileia é a região de Cafarnaum, por ali vai, Jerusalém, por ali vai. E quando Jesus se retira, ele diz aos apóstolos: é necessário passar em Samaria. É necessário passar em Samaria. Os judeus, irmãos, eu estou dizendo isso na época em que a Bíblia foi escrita. Os judeus faziam esse percurso. Só que quando eles estavam na Judeia para ir para a Galileia, eles desviavam, passavam por trás do Mar Morto, porque os judeus e os samaritanos não se bicavam, não se tinham intimidades um com o outro. Mas Jesus disse que era necessário passar em Samaria. Ele vai com os discípulos. Jesus não tinha um bom carro como o irmão presbítero Aldemir tem hoje, andava. E quando Jesus chega em Samaria, próximo à cidade de Sicar, Jesus estava cansado. Ele cansou do percurso que fez. E quando Jesus cansa do percurso, irmãos, a Bíblia vai nos dizer que Jesus senta.
quando Jesus senta, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos: olha, agora vocês vão na cidade comprar comida. É interessante que Jesus sai da onde ele estava sendo engrandecido, aonde o ibope dele estava crescendo, para sentar na beira do poço. Ele sai do momento de glamour do seu período em que ele estava vivendo, para se assentar à beira de um poço, cansado, sozinho e quase meio-dia. Se você estudar acerca da primeira hora, terceira hora, a sexta hora, a nona hora, você vai entender que a sexta hora é meio-dia. E meio-dia é o momento em que o sol está mais forte. E Jesus decidiu ficar sozinho, porque eu quero acreditar, irmão, como pregador da palavra de Deus, que ele sabia que naquele horário alguém também iria buscar água, e esse alguém que queria buscar água precisava de socorro. E Jesus senta, e ao Jesus sentar, cansado, a Bíblia vai nos dizer que pouco tempo depois, no versículo de número 7, chegou também uma mulher samaritana com um cântaro na mão. Cântaro, um vasilha, um balde, como você imaginar. Cântaro aonde se coloca água. Mas é interessante que aquela mulher vai buscar água ao meio-dia, no momento em que o sol está mais forte durante o dia. Se nós que temos noção, temos um bom raciocínio, os irmãos que viveram no Nordeste aí, talvez aqueles que tiveram o privilégio ou a dificuldade, como vocês preferirem, de receber uma ordem do pai e da mãe para ir buscar água, ninguém queria ir meio-dia. Ou ia de manhã, quando o sol está mais fraco, ou ia no final do dia. Mas a gente lendo e pesquisando, a gente descobre que essa mulher foi ao meio-dia, irmãos, porque ela não queria ter um encontro com ninguém. Ela estava fugindo de tudo e de todos, e ela tinha certeza de que meio-dia ninguém iria buscar água. Meio-dia é o momento que o sol está muito forte, o sol ardia, queimava. Ninguém queria buscar água ao meio-dia. Ela decidiu e tinha isso como costume, buscar água ao meio-dia, porque ela não queria ser vista por ninguém. Ela não queria ter encontro com ninguém. E lendo a história, a gente vai procurar e entender por que essa mulher ia a esse horário. Interessante que quando a mulher chega, alguém estava sentado na beira do poço. E quando aquela mulher se aproxima, a primeira coisa que Jesus faz é: me dá água para beber. Me dá água para beber. Jesus começa um diálogo com uma mulher que ele sabia que precisava de um socorro sobre a sua vida. Ele sabia melhor do que ninguém a necessidade, a intimidade, o que a alma e o coração daquela mulher gritavam por socorro, e somente ela e Deus sabiam o que ela estava enfrentando no nome de Jesus. Interessante, irmãos, que a gente, como pregador ou leitor, como os irmãos da palavra de Deus, a gente pode conjecturar sem ferir o texto. Jesus poderia muito bem dizer assim: água, levanta e sacia minha sede. Ou olhar para o céu e dizer: pai, manda um anjo aí com uma jarra de água fresca para saciar a minha sede. Mas não, irmão, o maior do mundo, o unigênito Filho de Deus, resolve pedir um favor para alguém que se sentia menosprezada, abandonada e rejeitada no nome de Jesus. Jesus então começa um diálogo com aquela mulher. Interessante que aquela mulher dá uma resposta bem áspera para Jesus. Ela tipo dá um confronto em Jesus. Você é judeu? Você vem pedir água para mim? E eu entendo, irmão, que a maior defesa é o ataque.
Aquela mulher tinha medo, irmãos, de que Jesus revelasse ou que Jesus conhecesse ela e começasse a expor os seus problemas e também as suas dificuldades. Mas olha o amor de Jesus. Jesus, quando começa a conversar com aquela mulher, irmãos, a conversa de Jesus, ouvir Jesus falar, sentir a presença de Deus é algo tão maravilhoso, irmãos, que quando a gente está conectado com Jesus, a gente esquece até que tem problemas. A gente esquece das dificuldades. E é por isso a importância dos cultos, irmãos, que tem dia que a gente entra no culto, só Deus e nós sabemos como nós entramos. Tem dia, irmãos, que você não quer que ninguém fale com você. Tem dia que você entra na igreja e, se possível for que, se ninguém te der a paz do Senhor, glória a Deus por isso, porque somente vocês sabem a semana, os dias, os meses e os anos que nós temos enfrentado. Mas Jesus conhece a dificuldade, a necessidade e o problema de cada um de nós. E por isso Ele marcou o encontro com aquela mulher. E quando Jesus começa a conversar com ela, Jesus disse: olha, mulher, esse trajeto que você faz de vir buscar água, isso é um trajeto que, quando você enche o seu canto, você bebe a água que você tira aí do poço, no dia seguinte você vai ter sede novamente. Agora, eu tenho uma água para te dar. Aleluia! E a água que eu te der, e se você beber, nunca mais você vai ter sede. Aleluia! Interessante. Mas Jesus estava falando isso, irmão, no mundo espiritual. Porque Jesus conhecia bem a situação daquela mulher. E é interessante que o diálogo com aquela mulher, irmão, vai aumentando e de repente Jesus diz para aquela mulher e fala assim para ela: mulher, chama o teu marido para ele estar aqui dialogando com nós. A mulher disse assim: olha, Senhor, eu não tenho marido. E Jesus disse para ela assim: fostes verdadeira, foste sincera, você já teve 5, e até esse que é o 6º não é seu. Jesus toca na ferida daquela mulher. Mas o interessante é que aquela mulher responde a Jesus com um ato de sinceridade, de verdade. E eu entendo, irmãos, que talvez essa mulher, eu estou só conjecturando com os irmãos, talvez aquela mulher errou tanto na sua vida, irmãos, tentando acertar. Quem dentre nós nunca falhou? Quem dentre nós nunca errou? Quem dentre nós nunca gerou expectativas em nós que aquilo que a gente mais esperava talvez iria dar certo e de repente nós nos frustramos? Não deu como a gente imaginou e nós nos frustramos. E o maior problema daquela mulher, irmãos, a maior dificuldade daquela mulher era uma doença chamada a doença sentimental. O problema financeiro, irmãos, a gente consegue resolver tendo dinheiro. A saúde a gente até pode resolver procurando um médico, fazendo um bom tratamento, a gente consegue. Agora, quando é o sentimental, irmão, e quando isso não é bem tratado, isso se torna uma depressão. Uma depressão maltratada, ela gera morte. E Jesus, conhecendo e sabendo a necessidade que aquela mulher estava enfrentando, irmãos, Jesus disse para ela assim: olha, mulher, eu conheço todos os seus problemas. Eu sei a situação que você chegou aqui na beira do tanque. Eu sei da sua luta. Eu sei do seu problema. E por isso eu saí da Judeia para me encontrar com você, porque eu quero mudar a sua história em nome de Jesus. Eu quero transformar a sua vida. Eu quero fazer os teus dias felizes como você ainda não viveu, para a glória de Deus.
E nesse dia Jesus marcou um encontro com aquela mulher. Jesus marcou um encontro com aquela mulher. Interessante que Jesus, ao marcar o encontro com aquela mulher, ela sabia, irmãos, que ninguém poderia solucionar o seu problema no nome de Jesus. Ela tinha certeza disso. Tanto é, irmão, que ela não queria nem ser vista na cidade. Ela não queria ser reconhecida por ninguém, ela não queria se encontrar com ninguém. Por isso ela foi ao meio-dia buscar água para que ninguém pudesse ver ela. Mas de repente, irmãos, aquele encontro com Jesus mudou a história daquela mulher para a glória de Deus. Mudou a história daquela mulher em nome de Jesus. Interessante, meus amados e queridos irmãos, que o Senhor, naquele momento que Ele pede água para aquela mulher, a mulher responde para Ele e fala assim: olha, Senhor, o Senhor é samaritano e eu sou, o Senhor é judeu e eu sou samaritano. E os samaritanos, irmãos, eles são uma qualidade de pessoas que na época em que João narrou esse fato aqui, o preconceito era muito grande. Os judeus ortodoxos, os judeus até os dias de hoje, eles não têm o hábito de se misturar com outras culturas, com outros povos. Eles não fazem isso. E os samaritanos, eles são uma mistura de judeus e samaritano, quando Nabucodonosor trouxe o povo e deixou o povo ali na Babilônia. Então eles se misturaram, os judeus se misturaram com os samaritanos, e por isso que deu-se essa mistura de samaritanos entre judeus e o povo de Samaria, conhecido como os samaritanos. Então os judeus não aceitavam, irmãos, ter intimidade com eles. Eu quero fazer aqui uma comparação, veja bem, eu vou fazer aqui uma comparação de uma madame que tem aqueles cachorrinhos, seja um bulldog inglês, um bulldog francês, uma Lulu da Pomerânia, esses cachorrinhos, todo bonitinho, que é todo bajulado. E de repente, do nada, a dona vacila, a cachorrinha escapa, o vira-lata vem, pega e enche ela de filhotinho. A dona do cachorro vai ficar desesperada. Eu cuidei tanto, tratei tanto esse animalzinho, agora vem um vira-lata, sarnento, cheio de pulga, enche a minha cadelinha e vai misturar-se a raça. Então era mais ou menos assim que os samaritanos eram tratados. E era mais ou menos assim que nós éramos vistos diante de uma sociedade. Nós não tínhamos o direito a participar desse ato a qual nós iremos participar nessa noite. Porque somente você e Deus sabe a situação que Jesus te resgatou lá do lamaçal da perdição, no nome de Jesus. Mas é interessante que quando o filhotinho nasce, o dono olha e fala assim: olha, o pai é um vira-lata, mas é bonitinho, né? É bonitinho. O pai é um vira-lata, mas é bonitinho. E aí você começa a conviver, você começa a criar, você vai pegando amor. Você vai pegando amor por aquele animalzinho, ou por aquele ser. Existe um cantor, irmãos, eu não sou tão velho assim. Existe um cantor chamado Sérgio Reis. Esse homem, ele fez uma música, eu não sei cantar a música, mas ele conta uma história que ele era pai de alguns filhos, e ele fez de tudo para criar os seus filhos, e dentre esses ele foi lá e pegou um filho adotivo. Ele adotou o menino. Interessante que quando o pai ficou velho, os filhos também cresceram, a primeira coisa que os filhos fizeram foi colocar o pai dentro de um asilo. O pai ficou dentro de um asilo e os filhos iam visitá-lo, mas estavam nem aí. Mas um dia, sem aquele pai imaginar, o filho adotivo chegou para fazer uma visita para o pai, para o padrasto, né?
que era pai de criação, e a notícia que o filho adotivo deu ao seu pai foi essa: pai, arruma as malas, eu casei, me formei, tenho uma casa, vou te levar embora, e o teu filho, o teu neto está para nascer. O seu neto está para nascer. E foi mais ou menos isso que Jesus fez com essa mulher, irmãos. Ela era rejeitada diante da sociedade pelos seus atos que ela havia cometido, e também desprezada pela nação judaica. Mas de repente o unigênito Filho de Deus, o maior do mundo, vai ao encontro dela e transmite a ela esperança em nome de Jesus. Ainda que a sociedade te rejeite, ainda que ninguém te compreenda, ainda que você tenha uma marca, ainda que você tenha uma má fama, eu vou entrar na sua vida, e quando eu entrar na sua vida, eu vou mudar a sua história, eu vou mudar a sua situação, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então aqueles que receberam o Senhor como seu único e suficiente Salvador, de rejeitado, de abastado, somos hoje o privilégio de sermos filhos, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Interessante, irmãos, que a conversa vai se estendendo, e eu fiquei pensando, qual foi o resultado que esse encontro que Jesus teve com essa mulher aconteceu? Qual foram os frutos desse encontro dessa mulher samaritana e Jesus, o unigênito Filho de Deus? E eu achei a resposta, irmãos, no mesmo livro de João, capítulo 4, o versículo de número 28. Se o irmão Luiz puder colocar aí para nós. Versículo de número 28, olha o que aconteceu. Deixou, pois, a mulher o seu? Deixou, pois, a mulher o seu? Fazemos caralho naquele lugar. Ela tinha certeza de que nunca mais ela iria buscar água naquele lugar. Por quê, pastor? Porque ela deixou o cântaro. E após deixar o cântaro, irmão, ela fez outra coisa. Ela fez o quê? Ela foi à cidade. Então ela abandona o cântaro, ela deixa o cântaro, porque ela sabia que ela já não iria mais saciar a sua fome, a sua sede, com um copinho de água e nem com um cântaro de água. Ela deixa o cântaro, ela vai até a cidade, e depois, chegando à cidade, ela faz o quê? Ela vai se encontrar com os homens da cidade. E depois dela se encontrar com os homens da cidade, coloca o 29 para nós, Luiz, por favor. Ela começa a dizer, olha, irmão, ela larga o cântaro, ela abandona o cântaro, ela corre para a cidade onde ela morava, ela chega no meio da sociedade e começa a dizer, olha, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura não é o Cristo, o Yeshua, o Salvador, o libertador da humanidade? Será que não é Ele, para a glória de Deus, em nome de Jesus? Sabe por quê? Ele revelou a minha vida, Ele contou os meus problemas, Ele sabia que eu fui uma mulher que já tive 6 maridos, mas mesmo sabendo todos os meus pecados, os meus problemas, Ele decidiu acreditar em mim, para a glória de Deus. Ei, e eu quero dizer uma coisa para você: Ele não tem água só para mim, não. Ele tem água para a cidade inteira, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Porventura, se nessa cidade existe alguém como eu quero anunciar que tem solução, porque assim como eu estou me sentindo curada, perdoada, Ele vai perdoar todo a quantos aquele que nele crê, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Ele não vai saciar só a minha sede, não. Ele vai saciar a sede de todos. Ela fez a parte dela, irmãos. Sabe por que ela fez a parte dela? Porque ela sabia que dentro dela ela já estava
transportando Jesus para a glória de Deus. E tem pessoas, irmãos, que lamentavelmente vão ser aquele crente que vai se saciar só com um copinho d'água. Tem alguns que vão se saciar só em ser uma caixa d'água. Mas tem alguns que vão se transformar no oceano para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem está cheio, irmãos, tem que pôr para fora. E foi o que a mulher fez. Agora, qual será que foi o resultado dessa missão, desse evangelismo que essa mulher fez? Luiz, coloca para nós aí, meu irmão, por favor, o versículo de número 39. Nós vamos até o 42 para encerrar. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram? Creram? Pela palavra de quem? Eita Jesus. Glória a Deus. E muitos dos samaritanos, ou seja, ela entrou na cidade pregando, irmãos. Ela entrou tão cheia de Jesus dentro daquela cidade, que ela entrou pregando, dizendo aos samaritanos: olha, vamos acreditar nele, é ele. E eles deram ouvido por quem? Pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. O 40, Luiz, por favor. Aí o que aconteceu? Indo, pois, ter com ele quem? Jesus, os samaritanos, rogavam-lhe que ficasse com eles. E ficou ali com eles. Ficou ali com eles. Se coloca de pé, igreja. Eu fico imaginando, irmão, se Jesus, com aquela mulher, ficando com ela algumas horas, fez o que fez na vida daquela mulher. Imagine na presença dele durante 2 dias. Aleluia. Os irmãos não entenderam, eu vou repetir. Eu imagino o que algumas horas na presença de Jesus aquela mulher fez o que fez. Imaginou a cidade inteira junto dele 2 dias. Glória a Deus. Coloca o versículo de número 41, Luiz, por favor, meu irmão. E muitos mais creram nele por causa da sua versículo 42 para a gente encerrar. E diziam a quem, irmãos? Aquela que teve encontro com Jesus: já não é pelo que dissesse que nós cremos. Eita Jesus. Não é mais agora pela sua palavra, mulher. É pela palavra dele. Porque assim como você está cheia, você também está. 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 Já não é pelo que dissesses a nós que cremos. Ou seja, não é pela experiência que você teve. A sua experiência foi boa, mas a minha pode ser melhor ainda. Porque nós mesmos temos o quê? Ouvidos. E sabemos que esse é verdadeiramente quem? O Salvador do mundo. Levante suas mãos para o céu dessa noite. Pai, nós queremos te louvar, Senhor. E tudo aquilo que o Senhor gerou ao meu coração, eu pude transmitir à igreja. Mas eu sei que o Senhor pode fazer muito mais na vida daqueles que crerem e que adoram, que verdadeiramente o Senhor é o unigênito Filho de Deus. Pai, talvez nessa noite alguém entrou aqui triste, abatido, amargurado, como aquela mulher entrou naquele lugar para tirar água. Talvez no pensamento dela, Senhor, seria um dia comum. Seria mais um dia de ir com o cântaro vazio, voltar com o cântaro cheio de água, mas aquela água iria acabar. Mas para surpresa daquela mulher, o Senhor estava na beira do poço. Aleluia!
Eu sei que o Senhor está aqui nessa noite. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Nós sabemos que o Senhor está aqui nessa noite. Aleluia. Então que nós possamos ter a mesma convicção e a mesma fé dessa mulher. Que nós não iremos sair daqui da forma que nós entramos, Pai. Nós iremos sair daqui diferenciado em nome de Jesus. Nós iremos sair daqui diferenciado em nome de Jesus. Eu quero que você continue com os seus olhos.